Graça e paz em nome de Jesus. Eu espero que você esteja bem, que você esteja com o coração aberto e que nesse momento você também possa abrir a sua Bíblia para a gente meditar na palavra de Deus. Texto da leitura de hoje, Gênesis 35. Nós vamos meditar ali do versículo 1 até o versículo 15 e nós vamos meditar nesse texto no tema Retornando a Betel. E nós vamos, é claro, meditar porque é importante retornar a Betel, que esse lugar, né, mesmo que você não saiba o que é Betel, eu oro para que você permaneça ouvindo essa palavra, porque se você ainda não precisou retornar a Betel, talvez você precise ir pela primeira vez até Betel, e oramos para que o Senhor fale com você. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse texto tão precioso da palavra de Deus. Eu oro, Deus, para que toda essa experiência tão marcante, Deus, que Jacó teve ali com o Senhor, seja também uma experiência que nós venhamos a viver com o Senhor, Pai. Que aqueles que já foram a Betel possam retornar e aqueles que ainda não foram possam ir, Senhor, pela primeira vez a esse lugar tão importante, Senhor, aqui na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso coração, a nossa mente, tira tudo aquilo que possa nos atrapalhar, Senhor, nessa meditação. E ser conosco, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos à leitura do texto. Gênesis 35, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ele uma libação, e lhe deitou o óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Até aí. Então esse lugar, Betel, é interessante que Jacó, quando é convidado pelo Senhor a retornar a Betel, Jacó estava passando por uma situação muito parecida com a situação da primeira vez que ele foi até Betel. Quando ele foi a primeira vez até Betel, que está narrado ali em Gênesis 28, esse Jacó, ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Seu irmão estava tentando matar ele estava fugindo, e aí ele precisou descansar nesse lugar. Ele pegou uma pedra, se deitou ali, né, fez daquela pedra um travesseiro,
e ali ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma escada que ia até o céu, e ali Deus se revelou a ele, e Deus deu promessas a ele. Então eu queria que você voltasse ali um pouquinho só para a gente ver quais foram as revelações que Jacó teve em Betel. Você pode ir até ali Gênesis, no capítulo 28, que a gente vai ver o que aconteceu. A gente vai ler do 13 ao 15, né, que já vai ao ponto, né, dessa primeira vez que Jacó esteve em Betel. Diz assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que eu te hei referido. Então, olha que lugar tremendo. A gente sabe muito bem pela palavra de Deus que Deus tinha feito promessas a Abraão, Deus tinha feito promessas a Isaque, e nesse tempo, aonde Jacó estava fugindo, Deus relembrou e reforçou que essas promessas eram para Jacó e para sua descendência. Lembrando que nesse momento ele estava sozinho ainda. Quando ele estava passando por Betel, ele estava sozinho. Mas nesse lugar, onde certamente ele estava angustiado, porque em Gênesis 35 nós lemos, né, ele mesmo reafirmando que era um período de angústia, né, um período de aflição que ele estava passando, Deus deu a ele essas promessas. Ele colocou o nome de Betel naquele lugar onde Deus se revelou a ele, e esse nome Betel, né, o lugar era chamado Luz, ele deu esse nome Betel, que significa casa de Deus. E agora, nesse tempo, onde Deus pede para ele retornar a Betel, ele estava passando por uma situação de fuga novamente. Por quê? Ontem, né, o Andrei compartilhou no devocional, né, o texto de Gênesis 34, onde fala ali que os filhos dele tinham arrumado toda aquela confusão, mataram aqueles homens, e agora ele estava com medo de que aqueles homens se unissem a outros povos e destruísse ele e toda a família dele. Então, nesse tempo, de novo, aonde ele estava fugindo, aonde ele estava com medo e precisando de um lugar de proteção, Deus pede para ele retornar a Betel. E nós também precisamos retornar a Betel. Qual foi o lugar onde Deus se revelou a você? Você lembra? Quando você não conhecia Deus, você lembra as circunstâncias que você estava passando quando o Senhor se revelou a você? Antes, a gente vê claramente que Jacó, né, por ter um pai que era um homem de Deus, Isaque, que já tinha suas experiências com Deus, a gente vê que ele ainda não tinha suas próprias experiências com Deus. E ali em Betel, Deus se revelou a ele. E Deus pede que ele retorne àquele lugar. Talvez você pense assim, será que Deus quer que eu vá até esse lugar físico chamado Betel? Será que Deus quer que eu saia daqui, né, da minha cidade e vá até esse lugar? Não é isso que Deus quer falar conosco nesse dia. Deus quer falar conosco sobre retornar a Betel. O que Betel representa? O texto, ele deixa claro, né, pela primeira vez que ali o Jacó foi em Betel, que foi para Jacó, Betel foi um lugar de descanso. Ele estava cansado da viagem, ele fez daquela pedra um travesseiro e ele descansou. Talvez você precise retornar a Betel, a esse lugar de descanso. Né? Você que está cansado, está sobrecarregado, esse lugar, é claro, é o Senhor, não é um lugar físico. Né? Mas talvez você precise retornar a esse lugar de descanso, de confiar no Senhor. A Bíblia fala também sobre que ali em Gênesis 28, primeira vez que Jacó esteve ali, que foi um lugar onde Jacó sonhou. Será que você não precisa de um lugar onde você sonha os sonhos de Deus para a sua vida? Talvez você precise retornar para esse lugar, onde os sonhos de Deus são restaurados. Talvez você precise retornar para esse lugar em Betel, onde o Senhor relembra as promessas.
É interessante esse retorno de Jacó a Betel, porque dessa vez ele não vai sozinho a Betel. Dessa vez ele vai acompanhado. Na primeira vez, Jacó também ele precisava de proteção. Vocês lembram, né? Que ele estava fugindo ali do seu irmão Esaú, que queria o matar. E agora ele, de novo, ele estava com medo. Será que eu vou perecer? Será que a minha descendência vai perecer? Mas lá na primeira vez que ele esteve em Betel, o Senhor falou que seria com ele, que não o desampararia. Betel é um lugar de amparo. Será que você não precisa desse lugar, desse Deus que nos ampara, que nos protege, desse Deus que promete e cumpre? Jacó pela primeira vez saiu em fuga para se livrar da morte, mas agora ele volta com a sua descendência, de um Deus fiel que prometeu a ele uma descendência e estava cumprindo. Será que você não precisa retornar a Betel, esse lugar onde Deus te prometeu? E se você olhar para trás, você vai ver que muitas das promessas do Senhor já se cumpriram na sua vida. Nós precisamos relembrar aquilo que o Senhor já fez por nós. Talvez você esteja com medo, como Jacó estava aqui naquela situação, né? Aquela pressão ali desses últimos acontecimentos. Mas se você olhar para trás, Deus já te livrou de tantas coisas. Né? Deus livrou ali da situação que poderia ter acontecido com Esaú, porque Deus tinha promessas, e Deus que livrou no passado vai livrar também e proteger no presente. Só que esse retorno, né? Então o nosso primeiro ponto é o tema, né? Então o tema é retornando a Betel. Então o primeiro ponto é retornando a Betel. Agora você já sabe o que esse lugar Betel representa. Betel representa a casa de Deus, Betel representa o lugar onde Deus se revela, o lugar onde a gente descansa, o lugar onde a gente recebe promessas de Deus, o lugar onde também Jacó fez votos a Deus, né? E aí o Senhor pede, retorna a Betel. E eu acho interessante que até lendo aqui, ele não fala só retorna a Betel, ele fala retorna a Betel e habita ali. Nós precisamos habitar nesse lugar da presença de Deus, que é um lugar de descanso, um lugar de sonhos renovados, relembrados, um lugar onde o Senhor está presente. Né? Se você já foi a Betel, retorne a Betel. Se você ainda não foi a Betel, vá a Betel. E o segundo ponto que eu coloquei aqui para nós meditarmos é levando os filhos a Betel. Por que era importante levar os filhos a Betel? Primeiro, porque era um sinal da promessa do Senhor se cumprindo, né? Ele falou que ele ia proteger ele, que ele daria a ele uma descendência. Então, levar os filhos a Betel era um marco, dizer assim, eu prometi, você saiu daqui em fuga sozinho, e agora você está retornando a Betel com toda uma descendência, ele já tinha muitos filhos, e ali ele retornou a Betel, levando seus filhos. Você, pai, mãe, que já tiveram experiências com Deus, leve os seus filhos a Betel, leve os seus filhos a esse lugar onde eles também possam ter suas próprias experiências com Deus. A gente vê que Jacó havia perdido, de certa forma, um pouco o controle da sua família. A gente viu ali no capítulo 34, no último verso, o seu filho falando uma palavra tão desafiadora até. Eu vou reler aqui para você o que está escrito ali no verso 31. Olha só, no verso 30 primeiro. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, os filhos, né, que haviam matado, né, ali. Vós me afligiste e me fizesse odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Versículo 31, responderam, abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Então eles deixaram ali uma pergunta para o pai, que deixou que as coisas chegassem nesse ponto, né? Deixou a filha ali em liberdade, a tal maneira que ela foi estuprada, não tomou uma posição quando aquilo aconteceu, e os filhos foram lá e fizeram o que fizeram. Então ele tinha perdido um pouco o controle da sua casa. O texto também deixa claro aqui que quando que os filhos dele, por terem peregrinado em outras terras, os filhos deles adquiriram outros deuses de outras terras. Então, até então, a gente não vê Jacó conduzindo a essa adoração, até porque Jacó também ainda não tinha essa certeza. Ele precisava retornar a Betel para entender o plano de Deus e ali também levar os seus filhos.
Jacó, ele retoma dando uma direção que agora vai ser cumprida nos seus filhos. Ali no verso 4 diz, aliás, no verso 3, ele não vai sozinho a Betel, ele vai com os filhos. Então, diz assim: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então, ele dá o testemunho dele para os filhos dele. A gente precisa se levantar, a gente precisa retornar a Betel e a gente precisa ir ali para fazer, né, um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Você contou para os seus filhos já o seu testemunho? O que você passou na sua caminhada com Deus? Aonde Deus se revelou a você? Tem muitos pais que têm experiências com Deus, mas não passam essa experiência para os seus filhos. E deixam seus filhos à solta, fazendo tudo que os outros povos, que não são escolhidos de Deus, aquelas pessoas que não andam na obediência, no temor de Deus, fazem. Tanto que ali, ele diz ali, versículo 4, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros. Ele falou bem assim, retirem, né, os deuses que havia já ali no coração deles. Havia ali, né, aqueles pendentes também que ele pede que retirem, eram amuletos que eles usavam. Eram coisas que eram de outros deuses. E eles estavam ali, né, seguindo a isso. E ele pede que eles retirem. Então ele fala assim, então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então, eles deram. Ali no versículo 2, ele tinha dado essa ordem. Ele fala assim, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Então, ele sabia que os filhos deles estavam com deuses estranhos. Ele dá outra ordem, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Será que ao olhar para os nossos filhos, nós não vemos que eles têm os mesmos deuses que o mundo, os mesmos ídolos que o mundo tem? Será que nós não vemos que eles estão, em vez de puros, que eles estão impuros? Porque ele pediu purificai-vos. Então eles estavam impuros. Será que nós não vemos assim que as vestes, a maneira de se vestir é semelhante ao mundo? Então ele notou isso e ele pediu isso aos filhos e os filhos concederam aquilo para poderem retornar todos a Betel. Betel é um lugar de reverência a Deus também. Quantos filhos as pessoas falam, a adoração está no coração. Amém, a adoração ao Senhor está no coração, mas muitas coisas na nossa aparência também denotam qual é o nosso Deus. E ele pediu, né, para que aqueles filhos entendessem que para adorar a Deus é somente a Deus. Não dá para a gente adorar a Deus carregando amuletos, carregando coisas que são referentes a ídolos. Não dá para adorar a Deus impuro. Não dá para ir estender um altar a Deus, sendo que nós temos umas vestes, né, impuras, vestes que são a ver com aquilo que é tendência talvez desse mundo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a testemunhando sobre Betel, ensinando que eles precisam retirar da sua vida para poder ter revelações de Deus. Vai ter o tempo deles, assim como teve o tempo de Jacó, assim como teve o tempo de Isaac, assim como teve o tempo de Abraão. Mas isso também faz parte desse ensino. Nós precisamos pregar com a nossa vida, com o nosso testemunho, mas nós precisamos também ter essa autoridade que Jacó teve aqui. E eles deram aquilo para Jacó, para poderem retornar a Betel. Então, como ponto de número 2, eu coloquei levando os filhos a Betel. Você, pai, mãe, é responsável para que seu filho tenha encontro e revelação de Deus em Betel. Então, você precisa levar o seu filho a esse lugar de descanso, esse lugar onde os sonhos de Deus, as promessas de Deus são renovadas. Você é aquela pessoa que o Senhor vai usar para levar os seus filhos para Betel, para esse lugar. E quando Jacó ele foi a primeira vez a Betel, eu quero ler um texto ainda, retornando ali em Gênesis 28. É interessante, né, que eu falei que Deus fez essas promessas, né, que eu li ali para vocês, do 13 ao 15. Mas ele também, ele teve uma posição de fazer votos ao Senhor na primeira vez em Betel. Ele não conhecia Deus,
Deus não era o Senhor da vida dele, mas ele fez um voto. Se Deus cumprisse aquelas coisas que ele havia prometido, ele fez um voto. Ele diz assim, capítulo 28, versículo 18. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome Betel. Fez também Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então ele fez o voto. Qual era o voto? Se o Senhor fizer tudo isso que o Senhor está me prometendo, se o Senhor me guardar nessa jornada, será que quando ele retornou ali a Betel, ele não viu que Deus guardou ele naquela jornada? Né? Deus guardou, Deus deu o pão que comer, a roupa que vestir, e ele falou assim, de maneira que eu volte em paz. Né? Ele estava voltando em paz porque Deus o havia guardado. E será que aquele Deus que eu havia guardado no passado, todo aquele percurso não era poderoso para guardar ele novamente dessa fuga que ele estava tendo, dessa situação de pressão que ele estava tendo, daquele medo, né, de que os povos se unissem contra ele e exterminassem ele e a família dele? Deus mostrando ali em Betel, agora você está voltando com a sua família. Eu te dei pão, eu te dei o que vestir, eu te guardei nesse caminho. Então, dessa segunda vez que ele volta a Betel, ele volta sabendo que Deus cumpriu cada uma dessas coisas. E agora ele não vai só erigir uma coluna ali, um marco, aqui a casa de Deus, ele vai entender que ali é um lugar de altar. Ele falou, o Senhor será o meu Deus, ele diz assim, né, será a casa de Deus, ele diz no 21, no final, então, né, se ele voltasse em paz, ele fala, então o Senhor será o meu Deus. Então ele fez prova de Deus e Deus cumpriu aquilo que ele prometeu a Jacó. Então agora Jacó ele retorna a Betel, não só tendo experiência e revelação, ele retorna cumprindo o voto. O Senhor é o meu Deus. Quando ele constrói esse altar, ele está dizendo, o Senhor é o meu Deus. Então não é simplesmente uma construção, mas é um pagamento do voto que ele fez. Porque ele contemplou com os próprios olhos que Deus era fiel para cumprir cada uma das promessas, né? E as promessas de Deus não eram só para ele, era para a descendência dele também. Então, como terceiro ponto, eu coloquei, né, edificando um altar em Betel. Então, quando você retornar a Betel, você que já tem uma caminhada com o Senhor, olhando para trás, você pode ver o quanto o Senhor te guardou, o quanto o Senhor cumpriu aquilo que ele prometeu. Da tua parte também eu oro para que você cumpra os seus votos para com Deus. Para que Deus não seja apenas alguém que se revelou a você, mas que ele seja o seu Deus, Senhor da sua vida. Que você construa esse altar, altar fala de lugar elevado, onde não haja nada que entre em concorrência com Deus. Deus é acima, né, da nossa família, né? Deus é acima dos nossos próprios sonhos. Isso fala de altar, de adoração. Deus é digno de adoração. Esse Deus que foi fiel, né? Então, se você já esteve em Betel, o Senhor está te levando nessa manhã a retornar a Betel. Se você entende, você que tem filhos, que você precisa também levar os seus filhos para essa experiência de revelação com o Senhor, de confirmação das promessas, né? Leve seus filhos a Betel, prepare os seus filhos também. Eu sei que a gente não pode promover essa revelação, mas a gente pode contribuir, a gente não pode revelar Deus para os nossos filhos, eles vão precisar ter as suas próprias experiências, mas nós podemos ser instrumentos de Deus para contribuir com o nosso próprio testemunho, levando eles a ter essa reverência, levando eles a entenderem que precisam retirar os seus ídolos, que precisam purificar-se, que precisam de mudar as suas vestes, sua maneira de vestir, e ali nós podemos edificar assim, um altar em Betel e reconhecer, Deus esteve comigo nessa jornada, Deus cumpriu tudo que ele prometeu até aqui, Deus é fiel para fazer coisas maiores ainda, não só para nós, mas para a nossa descendência.
né? O Senhor tinha falado da primeira vez, ele falou assim, multiplicai, ser fecundo, e ele se multiplicou, e ele foi fecundo, e agora ele está voltando com essa descendência, edificando um lugar a Betel, em Betel, né? E também outra coisa que eu queria falar sobre esse edificando um altar em Betel, que é algo bem interessante, que da primeira vez que ele teve em Betel, ele batizou, né, aquele lugar, né? Ele batizou aquele lugar com o nome de Betel, aqui é a casa de Deus. Da segunda vez que ele retornou a Betel, que ele entendeu que Deus era o seu Deus, Deus que batizou ele com um novo nome, né? Ele saiu dali com o nome de Jacó, e agora ele retorna a Betel, e o Senhor lhe dá o nome de Israel, que significa príncipe. Olha que tremendo que o Senhor faz em Betel, né? Deus nos dá uma nova identidade, né? Ele saiu de lá, né, fazendo tantas coisas, né, erradas, e ali o Senhor batiza ele com esse novo nome. Eu vou ler essa passagem ali. Deus lhe disse, o teu nome é Jacó. Vamos ver ali o que significa Jacó? Aquele que segura o calcanhar, né? Que era o que aconteceu quando ele nasceu, né? Ou suplantador, né? E ali ele diz assim, mas agora... Ele diz assim, então o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Sabe o que significa Israel? Né? A gente fala príncipe também, mas significa Deus prevalece. O segundo nome dado a Jacó por Deus, depois da sua luta com o anjo em Peniel. Então, o Senhor prevalece. O Senhor dá a Jacó um novo nome. Primeira vez ele batiza o lugar e agora Deus é quem lhe dá essa identidade. Glória a Deus por isso, né? Então, vamos a Peniel? Vamos a Peniel, falei Peniel porque li aqui. Vamos a Betel, cada um de nós retornar a Betel, a esse lugar de sonhos, de revelação de Deus, de presença de Deus, esse lugar de descanso. Eu não sei por quais lutas você está passando, por quais pressões que você está passando, talvez por fugas, como esse homem, né? Fuga da realidade, hoje em dia é o que mais tem, as pessoas fugindo da própria realidade, que traz medo, que traz desespero. O Senhor estende a nós, nessa manhã, esse convite para retornar a Betel. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, porque certa vez o Senhor levou ali esse homem, Jacó, a Betel. O Senhor se revelou a ele. Ele teve medo naquele lugar, mas também ele teve essa segurança da parte do Senhor. Sonhos que o Senhor tinha para ele, para sua descendência foram revelados, promessas foram feitas. Ele foi abençoado nesse lugar. E o Senhor fez esse convite para ele, que é o mesmo convite que o Senhor faz para nós, para irmos à casa de Deus, para irmos a esse lugar onde nós já tivemos revelação de Deus no passado e que o Senhor mostra Deus no presente, que algumas dessas promessas já se cumpriram na nossa vida e que o Senhor também nos dá uma identidade reforçada de acordo com o teu caráter, onde o Senhor prevalece, onde os sonhos de Deus prevalecem. E o Senhor nos convida a não apenas estar ali, mas habitar ali, a edificar um altar. Senhor, toma o teu lugar no nosso coração, toma o teu lugar, Senhor, na nossa família. Deus, se porventura não temos ensinado os nossos filhos, testemunhado para os nossos filhos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos fiéis nisso também, a repassar tudo aquilo que o Senhor tem mostrado, revelado a nós. E também, Senhor, que nesse lugar, Betel, olhando, analisando, Deus, o Senhor seja o nosso Deus, a gente cumpra os nossos votos. Ele falou que se ele retornasse em paz, o Senhor seria o Deus dele, e ali a gente vê ele construindo esse altar, em nome de Jesus, que a gente reconheça o senhorio do Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.